Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da incidência do ISS e do ICMS na prestação de serviços de construção civil. Já vou citar para vocês aqui as fontes que eu utilizei, que é a Lei Complementar 116 de 2003, que ela vai regulamentar a cobrança do ISS, e também utilizei como fonte o informativo 769 do STJ. Se vocês quiserem dar uma lidinha depois, porque vai ter um julgado, né? Vai fazer referência a um julgado de 2023 que solidificou a jurisprudência, né, a respeito dessa cobrança do ISS sobre a prestação de serviço de construção civil. Vamos lá. O ISS, também encontrado com a sigla ISSQN, significa Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Ele é um tributo de competência municipal e vai ser disciplinado pela Lei Complementar 116 de 2003, que lá no finalzinho vai estabelecer um rol taxativo, tem um anexo que vai estabelecer um rol taxativo de quais são as prestações de serviço que incide a cobrança desse tributo. Lembrando, como eu disse, que o rol definido da lei, ele é taxativo, de modo que o fato gerador, como que eu vou saber se incide ou não? Eu presto um determinado serviço. Como que eu vou saber se nessa prestação vai incidir, se eu vou ter que pagar ISS ou não na prestação desse serviço? É só ver no rol taxativo da lei. Mas lá tem muitos serviços de muitas naturezas, de modo que esse é o fato gerador da cobrança do ISS. Você praticar, você prestar um serviço que está disciplinado na lei. Lembrando que nós temos essa lei complementar que disciplina normas gerais sobre o ISS, mas os municípios, porque é um tributo de competência municipal, eles também precisam elaborar e editar sua lei municipal regulamentando a cobrança desse importante tributo. E vou dar dois exemplos aqui de prestação de serviço, tem vários lá na lei, você pode ver, mas a gente pode falar do médico que presta o serviço ao seu paciente e da cabeleireira também, do cabeleireiro que faz, por exemplo, uma escova progressiva no cabelo da cliente. São dois exemplos que a gente pode citar. E como eu disse para vocês, o rol ele é taxativo e a gente tem ali no final vários dos serviços. E um dos serviços que a lei disciplinou a incidência do ISS é a prestação de serviço de construção civil, reforma e afins. Então a lei vai falar que incide ISS sobre essa prestação de serviço. Então o serviço de reforma, de construção civil, toda essa questão, e a lei também fala sobre vários outros, né? Vocês podem ler, inclusive eu vou até citar para vocês, é o item, lá no finalzinho da lei, o item 7.2 e o item 7.5 vai falar que incide o ISS sobre a prestação de serviço de construção civil. Então nós não temos dúvidas quanto a isso. Qual é o imposto que incide sobre a prestação de serviços de construção civil? É o ISS de competência municipal, cujo qual a prestação de serviço está descrita, né, de serviço de construção civil está descrita na lei, num rol taxativo, certo? Mas a lei traz uma exceção. E eu prefiro explicar, porque se eu ler aqui vai ficar difícil compreensão, eu prefiro explicar com um exemplo como que é essa seção que a lei traz. Então, o que a lei diz? Que incide a cobrança desse tributo na prestação de serviço de construção civil. Na prática, o que significa isso? Eu contratei um serviço de construção civil para construir a minha casa. E esse serviço foi 100 mil reais. Estou dando um exemplo, tá, gente? E esse serviço foi 100 mil reais. Vai incidir o ISS sobre esses 100 mil reais, sobre a prestação do serviço, certo? Então, esse prestador do serviço vai ser tributado numa alíquota determinada lá do ISS,
mas a base de cálculo vai ser R$100.000, que é o valor ali da prestação do serviço. Nós temos esse cenário que é o descrito pela lei, mas a lei traz uma exceção. Antes de explicar a exceção, eu vou dizer assim: para construir a minha casa, o prestador de serviço vai precisar de tijolo, vai precisar de areia, vai precisar de brita, vai precisar de cimento, vai precisar de materiais, de marquita, de, sabe, talvez um trator, vai precisar de muitos insumos estão envolvidos naquela prestação de serviço. Então, como muitos insumos estão envolvidos na prestação de serviço, aquele prestador vai precisar de diversas mercadorias, tais como cimento, tais como coluna de ferro, massa, né, de cimento em grande quantidade, a depender do que for a obra. Então ele vai ter muitos insumos ali envolvidos. Provavelmente ele vai ter um depósito onde ele vai armazenar, né, porque ele presta esse serviço, então aquele prestador vai ter um depósito onde ele vai armazenar o tijolo, onde ele vai armazenar o cimento, onde ele vai pegar tudo isso e levar para a prestação, para o local da prestação de serviço, que provavelmente é aquele terreno onde ele vai construir a minha casa, um exemplo. Sobre todos esses insumos, vai incidir tributação pelo deslocamento daquele tijolo, pelo deslocamento daquele ferro? Não vai incidir. Vai incidir só o ICMS, vai incidir só o ISS, que já foi tributado, né? A base de cálculo R$100.000, e ele já foi tributado, vai incidir o ISS. E ele vai preparar toda aquela mercadoria que ele precisa no mesmo local onde ele vai prestar o serviço. Ele vai prestar o serviço, vai fazer a massa, vai colocar tijolo por tijolo, vai construir as colunas de ferro, né? Vai levar toda aquela ferragem e vai construir as colunas, porque eu não sei se vocês sabem, mas você vai construir uma coluna de ferro. Você precisa, tem toda uma logística envolvida para construir aquela ferragem que vai virar uma coluna, que vai dar uma estrutura para uma casa. A casa, ela precisa de estrutura, certo? Então, as colunas de ferro, tudo vai construir, tudo ele vai produzir aquela mercadoria no mesmo local da prestação do serviço. E tá tudo bonito, tá tudo perfeito. Este é o primeiro cenário, ok? Espero que tenha dado para entender. Mas a lei nos trouxe um outro cenário. Então, esquece o cenário 1 e a lei fala de outro cenário que eu vou exemplificar aqui para vocês. Imagine o mesmo prestador de serviço, o mesmo valor da obra, tudo o mesmo. A diferença é que lembra daquele depósito que eu comentei com vocês, que o prestador de serviço, ele vai ter um depósito, que ele vai colocar o tijolo, que ele vai colocar tudo isso, porque se ele mexe na área de construção civil, ele precisa construir com algo. E esse algo, tijolo, tudo aquilo que provavelmente vai ficar em um depósito, depois vai ser transportado para o local que vai ser prestado o serviço. E a lei diz que, imagine que toda aquela mercadoria, que todo aquele insumo para a prestação do serviço, ele está, vamos nominar neste depósito, que é um local diferente da prestação do serviço. Imagina que neste depósito, ao invés do prestador de serviço levar os ferros um por um, levar o cimento um por um, ele já produza neste local, neste depósito, ele produza as colunas já de ferro montadinhas. Ele adiante muito do trabalho, ele adiante muita coisa do trabalho ali. De forma que ele já produz a massa em grande quantidade, a massa de cimento, e já leva a massa pronta. Ao invés de levar ferro por ferro para o local da prestação do serviço, ele leva já as colunas prontas, ele já leva as massas prontas, ele já leva várias coisas, estruturas prontas, e chega lá e facilita a vida, certo? E aí tem a seguinte questão:
Se este prestador de serviço, ele produz também mercadoria neste depósito, que eu nominei de depósito, a lei não fala isso. A lei chama de local diferente da prestação de serviço. Imagine que neste depósito, ele produza tudo isso. E ele comercializa, ele não só produz, ele comercializa isso, de modo que, se alguém quiser comprar só as colunas de ferro pronta, quiser comprar só a massa de cimento pronto, quiser comprar outra estrutura pronta que ele produza ali, naquele local, diferente da prestação de serviço que eu chamei de depósito e a lei fala local diverso da prestação de serviço. Se alguém quiser comprar essa mercadoria ali, tem como, porque ele comercializa também a mercadoria. Mas ele também utiliza essa mercadoria para a prestação do serviço da minha casa que ele vai construir. E a lei diz que é cobrado, lembra que eu falei para vocês que no primeiro cenário seria cobrado apenas o ISS, que é um tributo de competência municipal, em cima dos R$100.000, certo? Mas nesse segundo cenário que eu disse a vocês, não vai ser cobrado o ISS em cima dos 100.000, porque essa mercadoria dele vai incidir o quê? O ICMS. O ICMS. Tá à noite, gente, eu já começo a confundir a cabeça, a gente já começa... Então, o que a lei diz? Agora já dá para ler a lei, porque senão eu ia confundir mais ainda a cabeça de todo mundo. E é um pouco complexo de explicar, mas eu espero que tenha ficado didático. Então a lei vai dizer o quê? Incide ISS sobre a prestação de serviço de construção civil. Aí vai trazer exceção, exceto o fornecimento de mercadoria, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação do serviço. Lembra que eu falei a vocês? Ele produz mercadoria fora do local da prestação do serviço. Aí a lei tá falando o quê? Que fica sujeita ao ICMS. Então, essa produção de mercadoria fora do local da prestação do serviço, ela vai estar sujeita, sim, à cobrança do ICMS, Imposto Estadual. Ela vai ser fato gerador da cobrança do ICMS, certo? Então, a gente vai ter nessa situação 2 tributos sendo cobrados, né? 2 impostos sendo cobrados, que vai ser o ICMS sobre aquela produção de mercadoria, desde que comercializada, também. E teremos a incidência do ISS sobre a prestação do serviço, porque ela continua existindo a prestação do serviço, não é isso? Aquele prestador de serviço, embora ele produza em outro local diferente, toda aquela ferragem, toda aquela estrutura já pré-pronta, ele também vai estar prestando o serviço da construção da minha casa. Então, também tem a prestação de serviço ali envolvida. De modo que esses tributos, eles vão ser cobrados conjuntamente, certo? Então, nesse segundo cenário, aí o que acontece? Vou ler aqui. Eu vou ler, seguir a sequência aqui que eu anotei. Resumindo, em regra, recapitulando aqui, em regra, qual é o tributo que incide sobre a prestação de serviço de construção civil? ISS, não temos dúvida alguma quanto a isso. Mas existe exceção, não existe, que eu falei para vocês. No serviço de construção civil, na prestação de serviços de construção civil, também pode ser cobrado o ICMS. Quando produzida mercadoria, né, que vai ser utilizada também para a prestação de serviço, sim, mas ela é produzida em local diferente da prestação de serviço e ela é comercializada. Agora, se essa mercadoria ela é produzida no local da prestação do serviço,
aí não vai incidir ICMS, vai incidir só o ISS, normalmente, tá? Então, qual é o ponto-chave aqui? Se a mercadoria, ela é produzida no local da prestação do serviço ou fora do local da prestação do serviço. Se for no local da prestação do serviço, vai incidir só o ISS. Se for fora do local da prestação do serviço, vai incidir também o ICMS, certo? Então, esse é o ponto-chave, é o cerne da questão. Incidirá o ICMS quando, como diz a Lei Complementar 116, houver produção de mercadoria fora do local da prestação do serviço. É bom estar sendo bem repetitiva porque grava, né? Ficando essa produção sujeita ao recolhimento do ICMS, caso por ele destacadamente comercializado. Como eu disse a vocês, a empresa produz mercadoria fora do local da prestação do serviço? Produz, mas essa mercadoria ela também é comercializada. Então é importante frisar isso. Eu vou ler a pequena ementinha aqui do julgado, que foi um caso em concreto. Depois vocês veem lá, eu já falei para vocês, né, qual é o informativo 769 do STJ, depois vocês dão uma olhadinha lá. Uma determinada empresa, que é um caso concreto, né, ele cita que uma determinada empresa, né, uma prestadora de serviço, cobrou R$100.000 pela prestação de um serviço. Em cima desse valor, incidiu, né? Esse valor foi a base de cálculo para a cobrança do ISS. Só que a empresa questionou, né? Questionou o fisco e falou: olha, você não pode me tributar em cima de R$100.000. Você não pode cobrar de mim o ISS em cima de R$100.000, não. Porque não é R$100.000 que eu ganhei, né? Que eu lucrei. Eu gastei R$60.000 só com insumo, só com tijolo, só com mercadoria, só com cimento, brita e materiais para construção. Então é injusto, né? Você não pode cobrar de mim. O ISS, a porcentagem lá, alíquota, em cima dos 100 mil. Eu gastei 60 mil, você tem que deduzir, cobrar de mim o ISS só em cima de... Eu gastei 60 mil, com esses materiais você tem que cobrar de mim em cima, o ISS em cima de R$40.000. E levou essa questão ao STJ. Falou, ó, STJ, tem que cobrar o ISS só em cima dos 40 mil. Por quê? A prestação do serviço correspondeu a isso. Os outros 60, eu comprei insumos para prestar o serviço. Coerente o argumento. Mas o que o STJ decidiu sobre esse caso? Vamos ler? Que é a ementinha que está aqui. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço da construção civil. Então, o STJ reiterou que a base de cálculo vai ser o valor do contrato. Ponto. Certo? Vai ser isso. Valor do contrato lá estabelecido. Então, vai incidir, seja 5%, 6%, 3%, tanto por cento que eu não sei quanto que é a alíquota, né, de cada município e tal. Mas vai incidir a cobrança sobre os 100 mil. Inegável e indiscutível. Foi o que a STJ decidiu. Não sendo possível deduzir os materiais empregados. Então, o STJ disse, ó, não dá para deduzir. Eu gastei tanto e vai incidir o ISS vai ser cobrado só em cima de 40. Não dá para fazer isso. Vai ser em cima do valor normal. Não dá para deduzir o que você gastou, o que você não gastou. Aí o STJ diz salvo, né? Que no direito a gente sabe que tudo tem uma exceção. Então o STJ disse, em regra não tem como deduzir, mas tem uma exceção. Salvo se produzidos pelo prestador de serviço, que é aquilo que eu falei para vocês, os materiais, né? A mercadoria produzida pelo prestador de serviço fora do local, prestação de serviço está aqui, local que produz, né? A mercadoria está aqui. Então, salvo se essa mercadoria é produzida fora do local da prestação de serviço. Fora do local da obra, isso, da prestação de serviço. E por ele, aqui, né, por essa mesmo prestador de serviço que também produz os insumos, a mercadoria,
e por ele destacadamente comercializado com a incidência do ICMS. Aí o STJ diz, ó, aí eu posso compensar. Eu vou te tributar só prestação de serviço aqui, né? Produção e comercialização de mercadoria aqui. Nesse valor do contrato, R$100.000. Aí o STJ diz, ó, nesse caso em específico, eu posso te tributar só 40 mil, né? Em cima de 40 mil pela prestação de serviço, posso deduzir, porque você vai ter que pagar o ICMS em cima de 60, porque você produziu e comercializou a mercadoria. Então, nesse caso, dá para fazer essa dedução dos impostos, né? Porque não dá para um só fato gerador ter como origem a cobrança de 2 tipos de imposto. Então, não daria realmente para cobrar ISS em cima de R$100.000, ou seja, do valor total, e o prestador de serviço também ser tributado em cima de 60 mil com o ICMS, que é o que ele gastou. Nesse caso, ele estaria sendo tributado 2 vezes. Em cima de 60 mil reais, ele seria tributado 2 vezes. Por que 60? Porque realmente os 40 de ISS seria devido. Eu espero que tenha dado para entender, gente. Pode ser que no decorrer do vídeo eu tenha trocado aí uma sigla ou outra. Deus abençoe que não, mas pode ter acontecido. Eu espero que no contexto tenha dado para entender, porque eu sou mestre em trocar palavras, sabe? Eu falo roxo achando que eu tô falando laranjado e tá tudo certo, eu nem percebo. Então, se eu tiver feito isso, reconsiderem. Tomara que no contexto tenha dado para entender, porque às vezes eu troco mesmo essas siglas aí sem perceber. Mas o importante é a gente entender a gênese do negócio. Então, já vou encerrar o vídeo. Eu só vou fazer um resumão aqui rapidão, só para recapitular. Em regra, né, vai incidir apenas o ISS sobre a prestação de serviço de construção civil. Então, essa é a regra, certo? Ok, até aí tudo bem. Agora, ponto 2. Em alguns casos, incidirá o ICMS sobre a fabricação, produção de mercadoria fora do local da prestação de serviço. Gravem isso. Local da prestação de serviço aqui, e o local fora da prestação de serviço. Que eu acho que se a gente associar depósito, né, fica um pouquinho compreensível, certo? Por isso que eu usei o termo, mas não é o termo mais apropriado, é só pra gente ter uma noção, porque, por exemplo, quem não tem muito uma noção da prática, fica difícil de entender como que funciona. Só que vai ser tributado o ICMS, sim, nessa fabricação, produção de mercadoria que é fora do local da prestação de serviço. Mas uma observação, tem que ser comercializado, tem que ser uma prática. E o julgado fala destacadamente comercializado, ou seja, realmente esse prestador tem que comercializar aquela mercadoria. Ok, e aí nesse caso vai incidir os 2 tributos, como eu disse a vocês. Vai incidir o ISS sobre a prestação do serviço e vai incidir o ICMS sobre essa fabricação, produção de mercadoria que é comercializada. Espero que tenha ficado lindo. E outro ponto, pode ocorrer dedução dos materiais que foram empregados e tal, que como diz o julgado, que é o caso em concreto? Sim, somente naquela hipótese lá, que eu disse a vocês. Mais uma vez, espero que tenha ficado lindo, compreensível, é um julgado bem importante, é uma jurisprudência muito legal, porque recente. E tudo que envolve ICMS sempre é muito complexo, gente. ICMS e ISS, então assim, se nós, né, espero que tenha ficado bem claro. Até o próximo vídeo.